Olá, bom dia. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. O governo federal lançou um programa para aumentar a segurança de passageiros e bagagens nos aeroportos do Brasil. A iniciativa vai começar a ser implementada no terminal de Guarulhos, em São Paulo, e o investimento inicial previsto é de 40 milhões de reais. O programa Aeroportos Mais Seguros prevê para os próximos 6 meses a instalação de mais câmeras de segurança, inspeção de bagagens, instalação de novos equipamentos de raio-x, restrição de celulares e tablets em áreas restritas, scanners corporais, além de acesso biométrico de funcionários em áreas restritas e controladas. Durante o anúncio das novas medidas, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, citou o caso das duas brasileiras que ficaram 38 dias presas na Alemanha, acusadas de tráfico de drogas em março deste ano. As duas foram vítimas de golpistas que trocaram as malas delas com bagagens com cocaína. O projeto piloto começou a ser aplicado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e os investimentos são de 40 milhões de reais. A expectativa é que até dezembro de 2025 essas medidas sejam ampliadas para outros aeroportos do país que recebam voos internacionais. O investimento total é estimado em cerca de 240 milhões. O programa Minha Casa Minha Vida terá novas regras, descontos maiores nos preços e juros mais baixos. As mudanças propostas pelo Ministério das Cidades foram aprovadas e devem entrar em vigor no próximo mês. Em reunião nesta terça, o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço decidiu aumentar o benefício para a habitação popular do Minha Casa Minha Vida, reduzir a taxa de juros para famílias de baixa renda e ainda corrigir o valor do imóvel que pode ser financiado com as regras do programa. O subsídio é a parte do financiamento que é paga pela União por meio do programa habitacional. Em alguns casos, o auxílio do governo pode chegar a 95% do valor do imóvel. A ajuda vai atender famílias de baixa renda nas faixas 1, com renda mensal de até R$ 2.640, e faixa 2, de até R$ 4.400. O valor passou de R$ 47.500 para até R$ 55.000. A taxa de juros cobrada para famílias com renda mensal de até R$ 2.000 passou de 4,25% para 4% ao ano para as regiões Norte e Nordeste e de 4,5% ao ano para 4,25% ao ano para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O valor máximo do imóvel que pode ser comprado na faixa 3 para as famílias com renda de até R$ 8.000 passou de R$ 264.000 para até R$ 350.000. Esse valor vale para todo o país. O teto dos imóveis para as faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida ficou entre R$ 190.000 e R$ 264.000, de acordo com a localização do imóvel. O governo do presidente Lula separou 9,5 milhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida neste ano. A meta é atender 2 milhões de famílias até 2026, considerando todas as faixas de renda. As exportações brasileiras devem crescer mais de 5% este ano. A previsão de alta acontece mesmo com a desaceleração do comércio mundial. Na contramão da queda de ritmo do comércio mundial, o volume de exportações brasileiras deve crescer 5,4% em 2023. De acordo com o relatório do Indicador de Comércio Exterior da Fundação Getúlio Vargas, o resultado vem após já ter aumentado 4,4% em 2022. A Organização Mundial do Comércio prevê uma redução no ritmo de crescimento do volume do comércio mundial de mercadorias de uma alta de 2,7% em 2022 para 1,7% em 2023. E para a América do Sul, o avanço sairia de 1,9% para 0,3% no mesmo período. O levantamento da FGV informa que o Brasil é a maior economia da região e o maior exportador.
Entre os 30 principais exportadores mundiais de 2022, o Brasil é o único país sul-americano. Participação de 1,3% nas exportações mundiais. O Conselho da Justiça Federal liberou o pagamento de 1 bilhão e 800 milhões de reais em atrasados a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. O valor corresponde a ações previdenciárias e assistenciais, como revisão de aposentadorias, auxílio doenças e pensões, entre outros benefícios, de 92.133 processos, com 118.634 beneficiários. Os pagamentos são referentes às RPVs requisições de pequeno valor de maio deste ano. As RPVs são valores atrasados de até 60 salários mínimos, equivalente a R$ 78.120, pagos em ações propostas no Juizado Especial Federal. O valor repassado aos tribunais regionais federais, num total de R$ 2.200 mil para quitar ações de 156.097 processos com 194.011 beneficiários. Desse valor, cerca de 1 bilhão e 900 milhões são para os segurados da Previdência Social. A consulta deve ser feita com o advogado responsável pela ação ou no site do Tribunal Federal, que mostrará a data em que a ordem de pagamento foi emitida pela Justiça. Com a chegada do inverno, além da preocupação com as doenças respiratórias, é preciso ficar atento e cuidar também da saúde do coração. O risco de infarto pode aumentar em até 30% nesta época do ano. O número de infartos cresce em média 30% no inverno em relação a outras estações do ano, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, com base em dados de pesquisas feitas em vários países do mundo. Eu conversei com um especialista que explica por que isso acontece e como deve ser feita a prevenção. Acompanhe. Isso ocorre devido a uma adaptação do corpo humano ao frio. Por causa do frio, na tentativa de diminuir a perda de calor, o corpo faz algumas adaptações, entre elas a vasoconstrição. Então ela faz com que os vasos ficam mais constrictos e com isso diminuam o aporte de oxigênio e sangue para órgãos vitais, entre eles cérebro, coração e etc. Além disso, essa vasoconstrição propicia um aumento da pressão arterial, que também é uma outra causa importante de infarto nessa população. Como podemos prevenir os infartos durante o inverno? É super importante durante a temporada de inverno e também de baixas temperaturas que alguns cuidados sejam tomados. O primeiro deles é manter uma hidratação adequada. A hidratação pode diminuir a questão da vasoconstrição e com isso diminuir a chance de outros eventos cardiovasculares. Além disso, não parar a prática de exercício. É importante que se mantenha a prática de atividade física e não se tornando sedentário por causa do frio, porque isso ajuda não só o coração, como também os vasos sanguíneos a fazerem a vasodilatação e diminuir o risco de infarto. E, por fim, fazer um controle dos fatores de risco. Então, não aumentar o tabagismo, parar de fumar, não aumentar o consumo de álcool no inverno, continuar realizando atividades físicas e, principalmente, fazer o controle da hipertensão e do diabetes. É isso aí, é muito importante falar de prevenção porque o infarto é a maior causa de morte no Brasil. São cerca de 400 mil casos por ano, com um óbito a cada 7 casos. Os dados são do Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo alerta para a importância da vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe durante o inverno. Outro fator que causa preocupação é o avanço da síndrome respiratória aguda grave em crianças. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. A imunização contra o vírus influenza está disponível de segunda a sexta-feira nas unidades básicas de saúde, UBSs, e nas assistências médicas ambulatoriais, AMAs, além das UBSs integradas, das 7 da manhã às 7 da noite. Aos sábados, nas UBSs integradas e nas AMAs, no mesmo horário. A população pode encontrar a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde.
A campanha de vacinação contra a gripe na cidade de São Paulo teve início em 10 de abril para grupos prioritários e desde 15 de maio está aberta a toda a população acima de 6 meses de idade. Vale lembrar que a vacina pode ser aplicada simultaneamente a outros imunizantes em todas as faixas etárias. A infectologista Lúcia Awad ressalta a importância da vacinação contra a gripe. Com a chegada do inverno e as baixas temperaturas, a gente vem observando o aumento da incidência de doenças respiratórias. Por isso, a vacinação contra a gripe, ela torna-se ainda mais importante para prevenir os quadros graves, internações e óbitos da doença. A síndrome respiratória aguda grave, ela, na realidade, é um agravante de uma gripe, de uma doença respiratória, né? É um quadro mais grave. E tem acometido crianças porque as crianças são mais sujeitas a infecções, principalmente nesses tempos frios, né? Porque elas não têm uma imunidade como os adultos, que já receberam as vacinas, inclusive. A análise aponta que 8 estados apresentam indícios de crescimento em longo prazo. São eles Alagoas, Acre, Amapá, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Em 5 desses, a alta está associada às crianças. De São Paulo, Leonardo Félix. Veja a seguir. Governo prorroga por mais 15 dias desconto na compra de carros por pessoas físicas. E ainda, passeio cultural. Museu das Invenções estimula a criatividade e imaginação de crianças e adultos. Nós voltamos em instantes. Até já! O governo decidiu prorrogar por mais 15 dias a exclusividade para pessoas físicas no programa de incentivo à venda de carros populares. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União da última terça-feira. Geraldo Alckmin decidiu prorrogar a oportunidade para pessoas físicas dentro do programa de incentivo à venda de carros populares. Editada em 6 de junho, a medida provisória que criou o programa de descontos para carros de até R$ 120 mil prevê que os benefícios seriam exclusivos para pessoas físicas nos 15 primeiros dias de vigência. Esse prazo acabaria a partir desta quarta-feira, quando empresas e locadoras de veículos poderiam fazer pedidos às montadoras para comprar carros populares com descontos. A Alckmin decidiu esticar o prazo por mais 15 dias, após ser informado que as vendas de veículos cresceram, indicando que ainda há demanda para pessoas físicas. Balanço divulgado pelo governo na última sexta-feira revelou que o programa já tinha consumido R$ 320 milhões, o equivalente a 64% do montante total disponibilizado pelo Executivo, que era de R$ 500 milhões. Ainda falando sobre economia, mas agora na Argentina. Com a escalada da inflação, que acumula alta de mais de 100% nos últimos 12 meses, os argentinos desenvolveram uma estratégia para economizar. Como viver em um país com inflação que gira em torno de 8% ao mês e passa de 100% ao ano? Na Argentina, quem tem um determinado poder aquisitivo consome de forma desenfreada para tentar superar, pelo menos em parte, o aumento constante dos preços. Muitos apostam em ofertas e compram com cartão de crédito, pois se o valor for pago mais à frente, é possível gastar menos. O aumento dos preços tem sido um mal crônico para a economia argentina, que agora vive seu pico em 30 anos. O país está entre os que possuem a inflação mais alta do mundo. Já poupar ou financiar um imóvel é praticamente impossível, com taxas de juros que variam entre os 100% e 150% ao ano. Dessa forma, o jeito é encontrar os melhores preços e gastar o que se tem com o que se pode. Nesse mar de preços e ofertas, a Associação de Defesa do Consumidor Argentina recomenda comparar bem os preços antes de comprar qualquer coisa. Os Estados-membros da ONU aprovaram o primeiro tratado para proteger o alto mar, um acordo essencial para proteger a vida e a saúde dos oceanos. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que o oceano é a força vital do planeta e recebeu uma nova vida para ter chance de lutar.
Apesar da adoção, a Rússia se distanciou do consenso ao classificar algumas partes do texto como totalmente inaceitáveis. O acordo foi finalizado em março, depois de mais de 15 anos de negociações, e estabelece um roteiro para os próximos passos. O tratado determina um marco legal para estender as faixas de proteção ambiental até as águas internacionais, que constituem mais de 60% dos oceanos do mundo. Os oceanos são importantes porque produzem muito do oxigênio que respiramos, limitam a mudança climática, absorvem e armazenam ricas zonas de biodiversidade, inclusive a níveis microscópicos. Com boa parte dos oceanos do mundo fora das zonas econômicas exclusivas dos países e, portanto, da jurisdição de cada estado, criar uma proteção para o alto mar requer uma grande cooperação internacional. Depois da adoção formal, agora o acordo depende dos países que vão assinar e ratificar o texto a partir de setembro. São necessárias 60 ratificações para a entrada em vigor. Uma pesquisa feita por economistas e ambientalistas aponta que a Amazônia pode render bilhões de reais ao Brasil nas próximas décadas. O relatório realizado pelo Escritório Brasileiro do Grupo Ambientalista Instituto de Recursos Mundiais e pelo Grupo de Pesquisa Comissão Global sobre Economia e Clima modelou vários cenários para o futuro econômico da maior floresta tropical do mundo, do panorama atual a um caso melhor de desmatamento zero e crescimento verde. Ao desenvolver indústrias sustentáveis, especialmente de geração de energia solar, e fazer a transição para uma agricultura de baixo carbono, a região amazônica poderia liberar o caminho para transformar o Brasil em uma potência da economia verde, adicionando 40 bilhões de reais por ano à economia. O estudo revela que o melhor cenário de preservação na região poderia não apenas proteger um dos principais sumidouros de carbono do planeta, mas também criaria mais de 300 mil empregos nos próximos 30 anos. De acordo com o relatório, é necessário um grande investimento adicional de mais de 2 trilhões e 500 bilhões de reais até 2050 para transformar positivamente este modelo, fazendo uma transição para uma economia de alta produtividade, alto emprego e alto valor agregado. O custo de não fazer nada seria mais que o dobro desse valor, em danos causados por eventos climáticos extremos e outros impactos das mudanças climáticas. Você se considera uma pessoa criativa? Saiba que sua ideia original pode fazer sucesso e ainda entrar para o acervo de um lugar bem especial. Nós estamos falando do Museu das Invenções aqui em São Paulo, o primeiro desse tipo na América Latina. De repente, você tem uma grande ideia, quer tirar o projeto do papel, mas não sabe nem por onde começar. A resposta para essa questão pode estar em um lugar que tem quase 30 anos de existência, mas nem todos conhecem nem sabem o quanto pode ajudar. Estamos no Museu das Invenções em São Paulo, ligado à ANI, a Associação Nacional dos Inventores do Brasil. Quando a ideia, o projeto é inovador, nós auxiliamos através de registro, blindagem com patente, tanto nacional quanto internacional, né, que é um trabalho um pouco mais jurídico, um pouco mais técnico, então nós temos aqui todo o suporte para essas questões e também depois entender como que o empreendedor, a pessoa quer levar esse projeto para o mercado. Existem hoje vários caminhos, né? A empresa, a pessoa pode produzir, pode buscar um fornecedor, pode buscar um investidor ou até uma indústria, uma parceria que se interesse em entrar junto no projeto. Um dos sucessos patenteados pela associação é essa boia espaguete, que ganhou o mundo. Sou inventora aqui de São Paulo, que teve a ideia na época de criar um isopor expandido, uma espuma diferente para boiar. E olha só, hoje já virou febre nacional e internacional, já é conhecido de várias formas, tem brinquedos e todo mundo usa na piscina, na aula de natação, no mar ou em várias atividades aquáticas. No museu, também chamado de Inventolândia, há cerca de 300 invenções, entre elas itens que facilitam bastante o nosso dia a dia e até otimizam espaços, como é o caso desta tábua de passar, que se transforma em uma cadeira e fica lá bonitinha no cantinho da casa. Tem também esses utensílios domésticos, como o grill para frangos, esses suportes para garrafas e também essa luva para descascar batatas. E tem ainda aqueles itens que são um pouco diferentes, como é o caso desses zíper shoes. Isso daqui, gente, é um tênis que possui esse zíper aqui e aí ele possibilita trocar a parte de cima do calçado para a cor
e o modelo que a pessoa preferir. Essa é uma novidade que ainda não chegou ao mercado, como tantas outras que são destaque no museu e devem ser campeãs de venda em um futuro não tão distante, como essa tomada com conector de celular para carregar o aparelho sem a necessidade de um cabo. Esse item de segurança para piscinas, que funciona como um alarme para evitar acidentes com crianças ou animais. E tem até esse perfume anti-envelhecimento. Os químicos tinham a dificuldade de chegar numa fórmula que unisse o álcool, que é o perfume, com o anti-age, que é o anti-idade. E ela conseguiu justamente chegar nessa fórmula. A ideia é a pessoa passar o perfume no colo e automaticamente a fazer um tratamento anti-envelhecimento também. Super bacana. Outra invenção que muito chama atenção e que logo deve estar à venda é esta cafeteira térmica portátil, que deve atrair muitos amantes de café. Nós patenteamos recentemente e ela tem um sistema inédito, porque os inventores criaram esse suporte interno que permite você filtrar o café aqui dentro. Então, aqui, nessa parte vai o pó, adoçante ou açúcar. Aqui dentro, só colocar água quente. Você simplesmente une as duas pontas e coloca aqui. Virou. Em 3 minutos, o café estará pronto, filtrado, uma delícia para você consumir na própria case térmica ou até colocar numa xícara, onde você quiser. E você pode conferir essa e outras invenções de pertinho antes de chegarem ao mercado. A Inventolândia abre de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Para mais informações sobre visitação, acesse o site museudasinvenções.com.br. Muito bacana, hein? Parabéns! E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.